Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta. É um imenso prazer conversar com todos vocês. Eu agradeço de imediato, desde já, o compartilhamento desse trabalho a todos. Nós não podemos dizer, por exemplo, estamos vendo ou nós ouvimos. O Brasil que nós sonhávamos, ele não aconteceu, não é? Que os acontecimentos que tivemos aí nos últimos 4 anos foi ou seria necessário ou suficiente para que venhamos concretizar o Brasil que todos nós almejamos. Existe muito empecilho, muita pedra no caminho para que venhamos ter o Brasil que nós queremos. Mas dentro desse Brasil que nós queremos, foi criado um vácuo muito grande, um vácuo de incerteza. E esse vácuo de incerteza criou-se diversas narrativas. Narrativas essas que dividimos a nossa nação, separamos a nossa nação. E quando eu falo nação, eu estou falando do Brasil futuro. Não estou falando do Brasil presente ou do Brasil passado, mas se voltássemos de fato a 200 anos, teríamos sim o Brasil, que se tivéssemos continuado, não houvesse o avexame do Marechal Deodoro da Fonseca, de fazer essa maldade, com certeza nós não estaríamos nessa situação sendo ameaçado por uma ideia. Porque uma vez o Brasil dividido, e às vezes a gente se pergunta onde o Brasil está dividido. Mas o Brasil está dividido. Dividido em extremas, em polaridade política. Polaridade política é essa que não é bem-vindo no Brasil. Por que não, Geraldo? Porque a polaridade política, ela só pode ser benéfica, só pode ser sadia, ela só pode ser pura quando uma nação se chama nação. E para ser nação, é necessário que as pessoas compreendam que os princípios dessa nação tem que ser sobre tripés. Sobre tripé, o respeito à pátria. O que muitos ignoram. Nós temos em diversos vídeos que as pessoas não gostam dessa palavra pátria. As evidências desse aborrecimento, ela causa ódio a outras pessoas. E nós, quando ouvimos falar sobre ódio, a extrema-direita, eles calculam a extrema-direita com a mesma rapidez com que eles produzem essa destruição. Eles fazem um implante tão bonito, mas tão aceitável, que se você não tiver a ideia de nação, você aceita que existe uma extrema-direita. E nós passamos a acreditar nisso. E muitas pessoas, por serem destruídas sobre o aspecto de nação, estando destruídas, estando separadas, o que vai acontecer com essas pessoas? Fica fácil elas acreditarem em um Brasil onde tudo pode ser feito, onde tudo pode acontecer, onde a justiça passa a ser o balde de enxurradas de negociações, de petições sem fundamento, onde sabemos muito bem que a lógica de uma petição ou mesmo de uma reclamação jurídica ela é baseada sobre fatos. E quando as partes não têm esse entendimento dos fatos, porque se tivesse não entraria, porque ninguém quer perder, então é preciso o quê? Laudos, é preciso pesquisa, é preciso ciência. E aí é que nós estamos assistindo que o Brasil, ou qualquer outro país, não só simplesmente o Brasil, se encontrar uma situação dessa perdido, começa a entender que de fato estão perdidos. Porque não tem cabimento. O que está acontecendo atualmente, e não se sabe mesmo porquê. Eu acredito que no momento que você expressa extrema, surge a palavra
fascismo, nazismo. O que é muito bonito mesmo porque as pessoas não aprofundaram sobre esse assunto. Nunca leram pelo menos um arquétipo da situação política ou geopolítica do Brasil, ou seja, nunca estudou, nunca viu. Então as pessoas caem nessa... Essa falácia, ela cai bem quando nós temos representantes, entre aspas, de classes. Porque eu acho que tinha que ter representantes parlamentares, é um ponto de vista. E nós não temos isso, porque a ideia de nação ela foi desfacelada, ela foi dividida. Ela foi fatiada e foram colocados seus representantes e as pessoas ficaram de lado. Criaram o extremo, como eu disse, você só pode ter extremo ou uma polaridade política quando você tem a nação coeso, quando você tem algo chamado bruto ou concreto ou mesmo existente, sólido, com base na educação, desenvolvimento em outros setores de planejamentos que possam fazer com isso, que isso aconteça, essa nação. Sem isso, é impossível ter uma polaridade. Nós temos, e quando existe essa base que forma cidadão, que forma homens, mulheres livres para compreender que o que está acontecendo é de extrema maldade com quem acredita nisso, se não tivermos isso, nós vamos ter nessas polaridades, ao invés de adversários, que o adversário, ele parte dessa nação formada, madura, democrática, e que respeita os seus princípios e tem freios e contrapesos para qualquer ação. Quando não se tem, se crer que as polaridades, ela se torna inimigas ao invés de ser adversárias. O princípio da ignorância é justamente isso. Existe a polaridade e as pessoas não têm uma consciência política dentro dos parâmetros nação, educação, respeito próprio. Isso torna-se a democracia falha. Ela torna-se débil. Qualquer lado pode tomá-la, não tem um freio para esse tipo de comportamento. E o que ocorre com esses comportamentos é a violência. E é o que nós estamos vendo, porque se você posta nas suas redes sociais algo, por exemplo, vamos unificar o Brasil, vamos fazer o Brasil chegar no primeiro mundo, vamos fazer o Brasil crescer, as pessoas procuram logo postar algo agressivo, exercra-se com a palavra união. E é o princípio do artigo 1 da nossa Constituição, República Federativa do Brasil, é a união indissolúvel dos Estados, e que tem como base, como fundamento, o Estado Democrático de Direito, e tem os 7 incisos da nossa Constituição. Então, quando nós falamos sobre união, muito se exacra. A exacração, eles se exacram de forma em postar nas suas redes respostas que eu não quero. Eu não quero. E faço um extremo convite. Se você não é brasileiro, ou se você está dentro dessa polaridade, eu não estou, que eu acho que todos nós somos brasileiros, eu não vejo fulano tal, fulano de tal, governo fulano de tal, não, eu não vejo isso, eu fico de fora e vejo as condições necessárias para que as pessoas possam sobreviver. Isso eu vejo. Mas eu não estou um partido. Eu tenho um conceito do que é errado e do que é certo. Não me importa se a pessoa ela está levando a aborrecer outras pessoas, mas se ela está fazendo o bem para todos, é naquela que eu vou ficar, não importa. Agora, o que não pode é assistirmos uma nação ser dividida por via de incompetência. A incompetência, falta de conhecimento.
Como já está escrito, meu povo sofre por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, ela tem alcançado uma nação inteira. Já não basta tirar esse direito de conhecimento. Nós somos obrigados a ouvir pessoas que se dizem, entre aspas, inteligentes, mas polarizada, dominada. Ao invés de ver como adversários, não verem como inimigo. E isso torna-se perigoso, porque se as partes que entrarem, e essa parte que nós vamos tomar como inimigos, nessa polaridade política, vai haver perseguição. Essa forma, essa prática que nós estamos vendo hoje no Brasil, ela não precisa de regras. A polaridade política não precisa de regras, só precisa enxergar você como meu adversário ou como meu inimigo, para que eu possa usar os meus instrumentos para que eu possa praticar aquilo que me vem à cabeça, aquilo que me vem de ideias. E isso é que está acabando com a nossa nação. Uma parte está vendo que está sendo lesada, mas a parte está dizendo, não, nós temos que fazer isso porque a parte é inimiga, a extrema-direita, fascismo, nazismo, seja bicicletismo, tudo que é isto, tudo que é ismo, está daquele lado lá. Nós temos que acabar, nós vamos ser roubados, não tem problema, nós vamos roubar, mas eles vão ser roubados. Só que a aposta que se faz sobre um grupo de pessoas que geram para todos. Se você torce, que tipo de inteligência é essa? A polaridade política dentro de uma nação que não é inteligente. Aí nós estamos mergulhando em uma situação muito difícil. Porque, por mais que as pessoas que se dizem, né, que hoje as pessoas se polarizam do lado esquerdo, do lado direito, e se dizem que estão no poder, vai chegar um ponto em que elas mesmas não vão ter os recursos porque lhe faltam, porque estão sendo desviados para outros fins. E o que vai acontecer? O mercado vai ficar escasso, o que vai sobrar vai ser a carestia. A carestia vai fazer pobre, e pobre vai fazer o quê? Vai começar a manifestar, e a manifestação vai ser o quê? Abalada. Por quem? Pelo lucro proletariado ou pelas milícias. O que aconteceu em 23 de julho de 1789, um ano da Revolução Francesa? Então nós estamos vendo um perigo, a história está aí. Agora, as pessoas não leem, as pessoas não buscam os meios para compreender. Não, é o que fulano falou, eu tenho que observar e eu tenho que usar esse meio e vou fazer isso como barreira de contenção sobre a extrema-direita. O que, na verdade, nós tínhamos que ver adversários políticos. Nem mesmo no nosso parlamento nós temos mais adversários políticos, nós temos inimigos que endossam a situação da pior condição que vem para o futuro. Porque, meu amigo, você não pode torcer por um empresário que fecha a empresa. Você não pode. Ele gera emprego para você comer feijão e arroz. O governo, se não houver arrecadação, o governo vai aumentar os impostos e você não vai ter condições, porque o teu salário é pouco. E o que vai acontecer? Escassez, meu caro. Escassez. Isso está sendo praticado, isso é muito perigoso. É preciso que venhamos unificar o Brasil e não venhamos aceitar esse comportamento que está aí. Nós temos que unificar. E para unificar, nós temos que ter o espírito da lei. Aí nós vamos entrar no Charles de Montesquieu, que é preciso refrescar o entendimento do espírito da lei e não cortar como todo comunista e socialista gosta de se expressar. O Estado é Deus. O Deus, Criador, esse fica de fora. E o Estado passa a ser Deus porque passa a prover as necessidades que você
passa a ser merecedor. Não que você mereça, mas passa a ser merecedor do estado que você criou. Estado de exceção. Estado de miséria, estado de regra. O Brasil precisa unificar-se novamente. E para isso é preciso homens lá naquele parlamento que tenha coragem para pôr isso em prática. Isso tem que ser posto em prática o quanto antes. Não importa quem é os governos, porque existe o poder, esse poder ele não é tocado, ele é abstrato, mas ele é que ele forma os poderes constituídos para que possa ser assistido, para que possa assistir aqueles que constituem, mas o poder mesmo, esse é intocável. E é muito perigoso, muito perigoso. É preciso rever os processos, é preciso rever esses passos que foram dados além do alcance. Porque a nação brasileira precisa gerar emprego, salvar pessoas, precisa buscar os meios para ter e dar o sustento em todos os momentos, em todos os parâmetros, em todas as bases. Ela tem que gerar, o Brasil tem que gerar. Para isso, precisamos de homens capazes que estejam comprometidos com o quê? Nem digo democracia, mas esteja comprometido com o espírito da lei, esteja comprometido com aquilo que os poderes formou e tem como fundamento. Então é preciso, se falta democracia, se falta a democracia, temos um fundamento para reconstruir, que é o espírito da lei. Então vamos nos enriquecer com conhecimento, sabedoria, para que a gente possa fazer isso. Para ter um novo Brasil, para ter um Brasil, uma nação lá na frente, lá no futuro. Agora não. Nós temos uma quebra de comportamento que foi criada uma imensa narrativa. Eu creio que se não houver um contrapeso agora, um freio agora, dificilmente venhamos ter uma nação para ser constituída uma nação lá na frente. Um abraço a todos e até mais.